Professora, Oi, Caio. vou só voltar um pouquinho o tema do aborto. Uma amiga minha, ela foi abusada, né? Mas teve a filha. E hoje em dia, a filha já está grande e tal, mas a relação delas é completamente como se não existisse, sabe? Uma não gosta da outra. O que puder fazer para não ficar perto, e a filha ainda é pequena, então precisa morar com ela, né? Mas pequena, sim, que eu falo, deve ter uns 17, né? Por enquanto. Já é adulta, Mas, já é adolescente. tá, mas tipo assim, ela é difícil, né? Porque até hoje ela não aceita, né? Ela dói falar, ela evita, ela nem fala que tem filha, né? Tipo assim, a gente sabe que a gente é próximo, né? Mas aí é onde entra o outro dilema, né? Aborta ou não? Porque se for para ficar assim, eu sei que tem métodos, tem como ir no médico, conversar, terapeuta e tal, né? Mas ambas já fizeram, mas uma não gosta da outra, porque a filha tem todo, você vê que a filha tem todo amor, mas a mãe Não aceitou. Não aceitou a filha. até hoje ainda não aceita. E A a gente filha fala, sabe por quê? A filha sabe como que ela ficou grávida? Nossa, que dor, hein? Muito complicado. e a filha fica péssima, né? Porque não tem como sair de casa por enquanto, né? Mas é muito estranho. A gente chega na casa, é uma energia muito ruim, tá? Muito Imagino, ruim mesmo. imagino. Aí às vezes eu fico pensando, antes eu não achava certo, aborto. Hoje eu acho que depende muito do caso. Legalmente falando, no Brasil, quando a criança é anencefala ou quando é uma gravidez de risco, que a mãe pode morrer se ela prosseguir a gestação, ou quando é um caso de gravidez por estupro. Esses três casos pode-se pedir uma autorização legal, judicial, e pode fazer, inclusive, no hospital público, né? Não precisa pagar para fazer, o governo vai pagar porque é autorizado pela lei. Oi, Amanda. No caso por exemplo, dessa criança de 10 anos, né, eu acho que é tão complicado, porque, assim, envolve as duas questões, é um risco de vida para a mãe e para a criança, né, e é um risco de vida, e também tem toda essa questão de que não foi por escolha dela, né, ela foi imprudente, não usou preservativo ou coisa do tipo, então, assim, eu particularmente acho que quando a pessoa não teve essa liberdade de assumir o risco, digamos assim, porque uma coisa é quando a pessoa vai lá e assume o risco, né? Mas quando a pessoa não assume o risco, ainda assim sendo uma criança, eu acho assim que não tem nem questão assim de debate, mesmo que seja religioso, porque assim, se for para a gente olhar todos os outros aspectos, né? Tudo é contra, digamos assim. Aí se for manter, mesmo com essa questão, às vezes, só por um ponto de vista religioso, eu acho que é trazer muito sofrimento, né, tanto para a menina se sobrevive, assim, por algum milagre, né, para os pais, né, e é muito principalmente aquela questão do julgamento, né, porque eu acho, assim, muito complicado. Então, é um tema, assim, no Brasil que tem que ser muito debatido ainda, sabe? Muito debatido, porque as pessoas se fecham e querem só atacar, igual está acontecendo, atacando uma criança que foi estuprada, né? E pensar assim, isso vai ajudar, isso é cristão, né? Atacar uma criança que foi estuprada. Então, assim, é muito complicado. E o pessoal da psicologia precisa se posicionar, precisa saber conversar sobre isso. E não é simplesmente uma criança de 10 anos que foi estuprada, ela foi abusada durante muitos anos. E eu acho assim, ficam colocando nas redes sociais, condenando o aborto, e assim, cadê esse tio? Cadê esse monstro? Ele tá fugido, não tem ninguém preocupado com isso, tinha que pôr a foto dele,
para ele ser encontrado. Eu não sou a favor da pena de morte, não é porque eu quero que ele seja linchado, de jeito nenhum, não é isso, mas ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu, pelo que ele fez com essa criança. E essa criança, gente, é uma menina que a gente ficou sabendo. Mas quantas outras crianças acontecem isso e a gente nem fica sabendo, nem vem a público. É porque o caso dela veio a público que se tornou tão polêmico assim. Mas existem muitas, acontecendo com muita frequência isso, a violência doméstica, tanto em relação à mulher, quanto em relação às crianças, ela aumentou assustadoramente por causa da pandemia. As pessoas ficam em casa e têm que conviver com seus monstros. Né? Então, enquanto a mulher ia para o trabalho, ficava pelo menos um tempo fora de casa, longe do marido agressor, enquanto a criança ia para a escola e ficava brincando, tendo um alívio emocional, físico. Agora não, está todo mundo dentro de casa. Esse agressor, ele fica mais violento ainda, porque ele também não tem válvulas de escape. Ele não pode jogar um futebol, ele não pode trabalhar, ele não tem aonde descontar ou aliviar toda a sua agressividade, a sua energia negativa, e sobra para a família, para os mais frágeis, que são a esposa e os filhos. Então, infelizmente, tem se agravado muito, e a gente tem que pensar que esse é um aspecto. A gente tem que pensar que esse é um caso que veio à tona. E os outros que não vieram à tona? Né? Quando eu estava conversando com vocês na aula passada, falando sobre desenvolvimento físico, que a puberdade tem acontecido cada vez mais cedo, que os hormônios estão aflorando cada vez mais cedo, eu não sei se eu cheguei a comentar, eu falei para vocês que a menstruação está vindo mais cedo, né? Que tem meninas de 10 anos menstruando. Essa menininha, ela engravidou porque ela já estava menstruando. E ela não foi orientada. E provavelmente ela menstruou tão cedo assim porque ela foi estimulada sexualmente muito cedo. Porque esse tio estava abusando dela desde muito cedo. E o que eu ia dizer, que eu não sei se eu já comentei com vocês, é que quando eu falo, tem criança menstruando com 11 anos. Aí eu costumo dizer, eu conheci o caso de uma mãe de 10 anos. Uma menininha mãe. A minha prima trabalha com trabalho público, uma ONG, e ela foi no Natal de uns anos para trás, ela foi distribuir presentes para a comunidade carente. Então, tinha uma fila de menino para ganhar presente de menino e uma fila de menina para ganhar boneca. E ela estava na fila da boneca, distribuindo as bonecas, e veio uma menininha e falou assim, eu quero 2. Não, meu bem, é só uma para cada. Aí falou, eu quero uma para minha filha. Ele mostrou a barriguinha grávida, de 10 anos, e ela quer uma boneca, gente, para ela e para a filha dela. Ela é uma criança, ela está na fila para ganhar boneca. Que condições tem esse corpinho, tem essa cabecinha para ser mãe? Nenhuma condição. Então é muito grave, né? É um assunto assim que dá muita polêmica. Oi, Roberto. Professora. Pode falar. Ei, Tatiana. A gente, às vezes, não está querendo demorar tanto nesse assunto, mas não tem como, está muito latente, né? Sim. E eu fico pensando assim, você falou sobre psicologia, né? Nós somos psicólogos em formação. Sim. Nós estamos aqui por conta disso, né? Então, agora, nós temos outros engajamentos, outros grupos que nós participamos, religiosos, né? Conforme a nossa religião, sim, conforme o nosso trabalho, cada um desenvolve. Então, a gente participa de outros grupos. certo. Mas, enquanto estudante de psicologia, enquanto psicólogos que nós seremos daqui um tempo, como que nós deveremos, né, pensar nessa questão? Tem pessoas, atores envolvidos aí, tem o tio que foi o abusador, tem né, quem acompanhou essa criança, os pais dela lá. Então, assim, às vezes, o nosso próprio curso mesmo, nosso curso aqui, e o Conselho de Psicologia, o nosso setor, às vezes eu sinto que a gente fica muito em silêncio, muito inerte a essas situações. Né? Agora é essa casa dessa menina que está chamando a atenção. Mas teve esses dias para trás o debate em relação
a questão do racismo está tão forte aí na nossa cidade também. Daqui a pouco vem uma outra questão, a própria questão da pandemia. Então, assim, eu tenho sentido, sabe? E aproveitando esse espaço aqui dessa aula que está oportunizando a gente discutir a matéria, discutir o assunto, mas também uma coisa atual, e eu sinto falta às vezes disso, sabe? Nós, enquanto psicólogos de informação, nós, enquanto curso de psicologia, qual deveria ser a nossa posição, como deveria ser as nossas postagens, como estão as nossas postagens, como está essa discussão em sala de aula. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais como psicólogos. Sim, né? Eu acho que eu o que a tenho Amanda tentado, falou, Roberto, eu tenho tentado me manifestar de alguma forma, à medida do possível, nos espaços que eu ocupo, né? Enquanto supervisora de estágio, por exemplo, o estágio no semestre passado, quando foi autorizado o estágio ser remoto, eu acompanho um grupo de estágio escolar. E aí o meu grupo perguntou, como que a gente vai fazer esse estágio? Eu falei, olha, nós não podemos estar na escola, inclusive a escola não está funcionando, não tem aluno, professor, não tem ninguém, como que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar remotamente. Fizemos um grupo de Instagram, fizemos um Instagram, e cada semana era postado um assunto. E a gente estava trabalhando a questão de valores com esses adolescentes e pré-adolescentes lá na escola. E aí a gente começou a pegar essas temáticas que estavam em alta e trazer para esse Instagram para orientar esses adolescentes. Então a gente foi falar sobre bullying e a gente foi falar sobre preconceito e nós usamos o preconceito em diversas vertentes, inclusive falamos de racismo, falamos de xenofobismo, falamos de homofobismo, e aí surgiu até um assunto que eu particularmente desconhecia, mas que é recente, que meus alunos encontraram artigos, nós levamos para o Instagram também, que era a gordofobia, que é uma discriminação que as pessoas acima do peso vêm sendo atingidas, né? Porque assim, a homofobia e o racismo é constitucionalmente crime já. Se alguém é ofendido por causa da sua cor ou é ofendido por causa da sua orientação sexual, ele pode processar. Mas e o gordo? Quantas vezes ele é ofendido, ele é discriminado e ele não tem uma ação, né? Então já surge agora estudos na área que vem falar sobre a gordofobia e acredito que vai virar projeto de lei para esse tipo de discriminação também não ocorrer, que cada pessoa deve ser respeitada dentro da sua individualidade, seja a cor que tem, a orientação sexual que tem, o peso que tem, né? Eu fico falando da gordofobia, mas eu sei que as pessoas que são magrinhas também são discriminadas, né? Também recebem seus apelidos. Se a gente for pensar, o baixinho também, né? O mais alto, aquele que é muito alto também. Então, assim, a orientação que a gente deu nesse grupo de estágio é o respeito ao ser humano, né? Outra coisa que eu tenho tentado fazer, à medida do possível, fazer ser ouvida, a minha voz ser ouvida. Uma questão ética que surgiu, uma polêmica também essa semana passada, foi daquela mulher que quebrou a obra de arte do Romero Brito. Então, ela tem um restaurante, o Romero Brito foi lá no restaurante dela, e segundo informações que foram dadas, nós não sabemos porque não tem filmado, ele foi estúpido, sem educação, ignorante, maltratou os funcionários dela, ofendeu, diminuiu os funcionários dela. Ele errou, ele está errado, ele está errado. A gente não deve fazer isso com as pessoas, em qualquer função que ela ocupa, seja uma pessoa que varre o chão ou uma pessoa que é um presidente da república, ele tem que ser respeitado. Aí ela vai lá na exposição de arte dele, ela comprou uma obra de arte de 20 mil reais, dizendo ela que ganhou do marido dela de presente, e aí ela quebra e faz um escândalo. Aí eu postei no meu Instagram,
ofensivo quanto, tão desrespeitoso quanto, foi a atitude dela. A gente está trabalhando no tema de ética no quarto período, e é muito complicado trabalhar a ética nesse Brasil, nesse contexto que nós estamos sem lei. Nós vivemos num mundo sem lei, que é cada um por si. Quando a gente fala de desenvolvimento moral, eu percebo assim que as pessoas estão com a sua moral, com a sua censura, com o seu bom senso muito, muito, muito frágil. Qualquer coisa, qualquer vento leva as pessoas, qualquer onda leva as pessoas. Então, eu tinha muitos alunos que estavam postando o vídeo da mulher quebrando a obra do Romero Brito na frente dele, fazendo escândalo, e tinha alunos do curso de psicologia aplaudindo essa atitude. E aí eu levei a reflexão, né? No Instagram mesmo eu coloquei, olha, gente, eu sinto muito, mas tão desrespeitoso quanto a ação dele contra os funcionários dela, é a ação dela. Desnecessário, né? Então, a gente precisa se colocar nesse lugar, Roberto, que você está falando, de a psicologia precisa ter a sua voz mais ativa e, ao mesmo tempo, mais ética. Está faltando muito isso, né? E muitas vezes eu percebo que o conselho se cala, as autoridades se calam, porque geralmente quando a gente fala, a gente dá abertura para ser atacado. Quando eu mostro o que eu penso, quando eu mostro a minha opinião, o outro vai ter oportunidade de me atacar. Então, eu acho que é por medo, eu acho que é por covardia que muitas pessoas não têm se manifestado, infelizmente. Eu acho que o que a Amanda falou é interessante quando ela falou que ela teria essa posição, aquela, mas ela não julgaria. Isso. Eu acho que é interessante que a sociedade, nós estamos aqui em Anápolis, né, Goiás, essa região aqui, Brasília, esse meio aqui, né, especificamente, e nós somos um curso de psicologia, esse tempo vai passar, nós somos alunos, né? Então, o que nós estamos levando, como estamos sendo conhecidos dentro do próprio centro universitário, estamos aí num tempo especial e de reflexão de muitas coisas. Daqui a pouco vamos voltar para o momento presencial. Será que vamos voltar os mesmos? Nunca. Como é que seremos? E qual que é o nosso impacto nessa sociedade, nessa ambiente interno? Como que nós, alunos de psicologia, somos conhecidos? Somos defensores da vida, saímos, as pessoas podem chegar em nós, sabendo que sempre, mesmo que a gente tenha uma posição ou outra, mas que sempre será acolhidos, sem não serão julgados, julgados, né? Uhum. porque daqui a pouco não vão ser psicólogos. E aí você, o Roberto era aquele aluno assim, assim, eu não vou indicar ninguém para o Roberto, eu não vou fazer a minha manutenção como psicólogo com o Roberto, porque ele se posicionou assim durante aquele caso da menina lá do aborto, na época do racismo, na época da pandemia, em sala de aula. Então, assim, nós estamos discutindo sobre adolescente, até me chamou muita atenção a questão dos hormônios, da puberdade, a maturidade do cérebro que está desenvolvendo. Sim. Mas nós estamos aqui, né? Então, é que às vezes é viajar muito na maionese, nem dá para entender, mas... Eu entendi, você está fazendo uma provocação. Você está fazendo uma provocação de que a gente tem que fazer diferença. Porque, infelizmente, quando você fala assim, como que o curso de psicologia, o estudante de psicologia é visto? Infelizmente, o pessoal chama todo mundo de doidinho. Ah, é psicologia, todos doidinhos. Olha lá os avoados, né? Infelizmente, tem alguns alunos também que são usuários de maconha, então o curso de psicologia às vezes vai na leva junto com outros cursos, são os maconheirinhos, são os doidinhos, são os defensores da liberdade acima de qualquer lei, e não é assim. Nós não podemos ser colocados todos dentro do mesmo balaio e misturados. Eu concordo com você, Roberto. A gente tem que dar voz ao nosso curso, dar voz à nossa identidade como enquanto formadores de opinião, que a psicologia é formadora de opinião.
Quando as pessoas estão em dúvida do que pensar a respeito de algum assunto, eles vêm perguntar para o psicólogo: o que você acha a respeito disso? Então, temos que falar, né? Temos que falar das polêmicas, temos que mostrar essa ausência de julgamento. Foi muito boa a fala da Amanda que você, Roberto, frisou. Realmente, a gente não sabe. Se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, como que a gente agiria? Se a gente não faria da mesma forma ou pior, né? O que eu tento prezar é pelo comportamento ético, mas isso também eu vivo falando para os meus alunos. Não significa que eu nunca pisei na bola, ou que eu nunca vou pisar, que eu nunca vou errar, porque se a gente ficar também levantando a bandeira de certinha e de boazinha demais, primeiro vacilo que você der, você é linchado, não é nem apedrejado, é linchado, né? Então é muito, muito difícil, é muito complexo, mas é necessário sim, nós fazermos as nossas falas voltadas para o nosso curso, para a nossa identidade de psicólogos em formação. Eu acho isso muito importante. À medida que vocês puderem opinar e fazer-se ouvidos, vocês não percam essa oportunidade, tá ok? Bom, o nosso capítulo, esse do desenvolvimento cognitivo, além do desenvolvimento da linguagem e do desenvolvimento da moral que a gente conversou aqui, ele vai falar sobre o desenvolvimento escolar, né? Quais são as influências que um adolescente tem no seu desempenho escolar? Bom, além do que a gente já viu em outros capítulos de quando criança, né, que o estilo parental, ele influencia quando os pais são democráticos, é muito melhor para o desempenho escolar da criança e do adolescente. A gente já viu sobre gênero, que existem algumas matérias que são que as meninas têm mais facilidade e outras matérias que os meninos têm mais facilidade. Nós já vimos isso em desenvolvimento 2. Agora, o que é interessante nesse capítulo e diferente é que agora o adolescente, ele já tem o que se chama de motivação e autoeficácia. O adolescente que ele é automotivado, que ele pretende ter um futuro, aquele adolescente que já sabe mais ou menos a profissão que ele quer, ele já se direciona para estudar mais e com certeza o desempenho escolar dele é melhor. É diferente da criança de primeira, segunda e terceira infância que a gente viu, que é a mãe que tem que pôr para fazer tarefa, é a mãe que tem que levar para a escola. O adolescente não. Ele já às vezes já vai para a escola sozinho, seja a pé, seja de ônibus, né? Esse adolescente, ele sabe que tem que fazer um trabalho, ele sabe que tem que estudar para a prova, não precisa da mãe assinar a agenda, mas não. A gente sabe que é importante que os pais fiquem de olho. Não pode deixar permissivamente, como os pais permissivos liberais deixam, por conta do adolescente, né? A gente sabe que é importante a família participar, mas a gente percebe que o adolescente, diferente da criança, ele já tem condições de o autocontrole, de se autorregular. Ele consegue estudar sozinho, fazer tarefa sozinho, fazer os trabalhos sozinho. Além disso, além de gênero, além de tipo de parentalidade, uma outra coisa também influencia o desempenho escolar do adolescente, que é a questão da escola, o tipo de escola. Isso também a gente viu na infância, né? Que uma escola que tem qualidade, que proporciona um ambiente saudável, um ambiente bonito, limpo, confortável, que não é aquela sala de aula mal iluminada ou aquela sala de aula abafada. Isso também influencia no desempenho escolar do estudante. E agora a gente vai falar uma coisa diferente, que na infância não acontecia, mas agora na adolescência acontece, que é o uso da tecnologia na hora de estudar. A gente sabe que criança não leva celular para a escola, que a criança nem tem celular, apesar de que essa realidade está mudando também. Mas o adolescente, ele tem celular. E o adolescente leva o celular para a escola. Gente, não é justo um professor ficar aqui igual eu tô, só no cuspe. Por isso que eu tenho que ficar bebendo água toda hora. Só na saliva, dando aula, enquanto
Para um adolescente, isso aqui é tédio puro. Por quê? Porque ele vai pro celular e ele tem uma infinidade de conteúdo muito mais legal. Tem o joguinho, tem a Netflix, tem o YouTube. Aliás, ele olha, por falar em YouTube, ele olha para uma aula e fala assim, não, tem que esse professor está explicando aqui, tem isso no YouTube, depois eu baixo. E muito melhor, ainda com vídeo, ainda mostra a experiência. Coitado do professor de química, que fica ensinando a tabela periódica, sendo que o adolescente vai para o YouTube e vê uma experiência química acontecendo. Então, a tecnologia, ela tem duas vertentes para o desempenho escolar. Ela pode ser maléfica, à medida que é uma concorrência desleal para o professor e para a sala de aula, mas ela pode ser benéfica como? Se o professor usar a tecnologia como seu aliado. Então, vamos usar. Cada um pega seu celular, vamos fazer uma pesquisa. Entra no aplicativo tal. Vamos fazer tal atividade usando o celular. Cada um traz seu notebook. Vamos fazer essa atividade. Pronto. Aí sim. Já foi discutido em alguns momentos, em algumas instâncias, né? Instâncias municipais, instâncias mesmo das escolas privadas, proíbe o uso do celular em sala de aula. Até na faculdade mesmo, aconteceu em alguns seminários de docentes levantarem essa questão. Ah, eu acho que o celular atrapalha demais, tinha que proibir o uso. Aí alguém falou, não, meu caro colega, peraí, a gente tem que melhorar o Wi-Fi da faculdade para usar o Wi-Fi na nossa aula. Não tem que cortar o sinal, não. Nós estamos inseridos no mundo. E enquanto estamos no mundo, não tem como a gente fugir de características desse mundo, desse contexto histórico onde vivemos. Então, a questão não é proibir, não é banir o uso do celular, e sim trazer para perto de nós essa tecnologia a nosso favor. É por isso que os docentes estão sendo treinados e treinados a usar metodologias ativas, tecnologia de informação. Direto a gente recebe essas orientações, porque quanto mais conteúdo nesse sentido, mais atrativo fica para o aluno, porque a gente sabe que só a aula expositiva, ela muitas vezes pode ser cansativa. E aí na pesquisa em ação, que tem na página 415, vai falar exatamente disso, né? Porque algum professor pode pensar assim, não, mas o aluno não está prestando atenção porque ele está no celular. A geração de vocês, essa geração mais jovem que me ouve aqui agora, é conhecida como uma geração multitarefa. É incrível quando eu chego perto do computador de um dos meus filhos e tem 30 ícones minimizados. Ele está em vários chats ao mesmo tempo, ele está no Instagram, no WhatsApp, no joguinho, e está fazendo um trabalho, e está lendo um texto, tudo ao mesmo tempo. E aí fica pipocando a janela de um, a janela de outro, ele volta num, volta no outro. Eu preciso de um lugar silencioso, abrir só um arquivo de cada vez, conversar com uma pessoa de cada vez, para a coisa funcionar. Eu não sou da geração M, né? Eu não tenho essa característica. Então, a gente percebe que a cada vez mais, parece que os meninos, as crianças de hoje, parece que eles já nasceram com um chip implantado. Eles sabem fazer coisas que adultos não sabem usando as tecnologias. Só que tem algumas questões que a gente precisa levantar. Embora a gente pensar que ser multitarefa é interessante, eu dou conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, a pesquisa veio mostrar alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Tentar realizar muitas tarefas ao mesmo tempo pode aumentar a probabilidade de erro em alguma delas. É aquele famoso ditado, quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, uma não sai bem feita, né? E outra, se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você prolonga o tempo necessário, enquanto que se você fizer uma coisa de cada vez, faz check, faz check, faz check. Pronto, acabou. Se estiver fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, parece que nenhuma termina, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E alguns estudos sobre essas operações do cérebro
tem demonstrado que mudar de tarefa frequentemente, mudar de uma tarefa para outra, cria o que eles chamaram de efeito gargalo, à medida que o cérebro também começa a pensar qual tarefa que ele tem que terminar, e isso pode ser preocupante para a aprendizagem dos adolescentes. Então, a gente tem que orientar os adolescentes que jeito? Professor, então usa ou não usa? Usa, mas tem que ser um uso tecnológico orientado. Não pode ser uma coisa muito livre, porque na medida que se deixar muito livre, os adolescentes acabam não tendo muito rendimento. Então, a tecnologia, quando mal utilizada, ela pode ser prejudicial. Pois não, Rafael? Você estava falando sobre o multitarefa, né? Uhum. Nos períodos passados, não sei se na sua aula, teve uma aula que falou sobre a questão da depressão, que ela ameniza quando a gente conclui algumas coisas, né? Sempre que a gente fecha, que a gente conclui, né? Seja uma tarefa, seja um curso, seja algo assim, isso ajuda, né? A nossa saúde mental. E aí minha pergunta em relação a essa geração multitarefa, se isso não está gerando uma ansiedade grande, né, nas pessoas, justamente pelo fato de estar tudo inacabado, e muitas vezes a pessoa se perde, não sabe aonde ele vai, o que ele faz primeiro, o que ele termina primeiro, né? Eu vejo até por mim mesmo, às vezes eu não sou dessa geração, mas às vezes eu tenho tanta coisa para fazer que eu penso agora, o que eu faço? E isso acaba gerando ansiedade, né? Se a Sem gente não está dúvida. criando uma geração mais ansiosa, né, por causa disso. Eu acredito, inclusive, que a gente pode pontuar que é um ciclo, que a gente não sabe o que veio primeiro. Se a ansiedade veio porque está fazendo muitas coisas, ou se está fazendo muitas coisas por causa da ansiedade. É um ciclo que a gente, na verdade, não pode determinar, nem sempre se consegue determinar quem começou primeiro o quê. A orientação que se deve dar é exatamente essa, organização de ideias. Para o adolescente que estuda, ou para vocês jovens universitários que estudam, organizar tempo é fundamental. Agora, na época da pandemia, algumas pessoas vieram falar, nossa, eu estou tão perdida, eu não sei o que eu faço primeiro, tem um trabalho disso, tem uma leitura daquilo. Eu falei, faz de conta que você está indo para a faculdade e estuda para aquela disciplina daquele dia. Faz de conta que você está em sala de aula, faz o que você estaria fazendo se você estivesse na faculdade. Hoje é a aula da professora Mária, eu vou ler o texto dela, eu vou fazer o trabalho dela. Hoje é a aula da professora Tatiana, e assim por diante, porque é uma forma de você organizar na agenda o que se faz segunda, terça, quarta e assim por diante. Então, a gente tem que, às vezes, nós precisamos nos organizar para poder planejar, para executar de maneira organizada, e aí sim não ter tanta ansiedade, né? Mas você tem razão, Rafael, a geração multitarefa acaba sim se tornando uma geração mais ansiosa à medida que quer fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. E não tem como a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Alguma coisa vai acabar sendo prejudicada, né? E por causa disso, por causa dessa ansiedade e por causa também de todas essas influências que a gente viu que podem acontecer no desempenho escolar de um adolescente, né? A automotivação, que nem sempre é uma realidade, o tipo de escola, o tipo de ajuda que se tem por parte dos pais ou não, pode acabar gerando o abandono escolar. Esse livro é americano e, por incrível que pareça, ele veio falar de evasão. Ou seja, não é uma realidade só brasileira, mas aqui no Brasil é muito maior. Estatisticamente falando, o número de adolescentes que não terminam os seus estudos e que começam a trabalhar, que é o próximo assunto que a gente vai falar, inclusive quando cair agora, faltam 5 minutos ainda, quando cair o link a gente volta para mais um link, tá? Aí vai ser o último. A quantidade de adolescentes que começam a trabalhar e começam a ter o primeiro ganho financeiro
E esse ganho financeiro, por menor que seja, ele é mais atrativo do que estudar. Mesmo a gente dizer para o adolescente, olha, você vai estudar, porque aí você vai terminar o ensino médio, aí você vai fazer uma faculdade, e aí você vai ter condição de ter um salário melhor. Aí o adolescente, ele trabalha e ele ganha um salário e para ele tá ótimo, dá para pagar o cinema, dá para pagar o lanche, dá para pagar o presente para a namorada no Dia dos Namorados. E aí ele já se sente satisfeito com aquele pequeno ganho. E aí, se for para escolher, se um estiver atrapalhando o outro, a escola estiver atrapalhando o trabalho, ou o trabalho estiver atrapalhando a escola, eles vão abrir mão da escola e vão ficar no trabalho. Nem sempre por opção, às vezes por uma questão de necessidade. Alguns adolescentes brasileiros ajudam no sustento da família. Desde cedo, já são obrigados mesmo, já são orientados pelos pais, já está grande, já consegue pegar um ônibus, já consegue arrumar um emprego. Então, às vezes, entrar no trabalho muito cedo, se não tiver um apoio social, se não tiver uma família que vai convencer esse adolescente de que mais importante do que trabalhar é estudar, ele vai abandonar a escola. Vai, porque é muito mais importante, mais interessante ele trabalhar e ganhar o dinheirinho dele do que ele estar na escola ali todo dia. E ele não acha interessante estudar, né, gente? Cá para nós, adolescentes, não gosta de estudar. Para que aprender essas coisas? Para que aprender essas matérias? Ele não entende qual o objetivo disso para a vida dele. Por que que os adolescentes, principalmente os pobres, e os grupos minoritários são mais propensos a abandonar os seus estudos? É uma pergunta que foi feita aqui. Uma das razões pode ser também a baixa expectativa que os professores têm em relação a esses alunos. São aqueles professores que já falam assim, não, menino, você vai dar nada na vida, não. Você nunca vai conseguir isso, você nunca vai conseguir tal emprego, você nunca vai conseguir tal curso. Essa baixa expectativa por parte de um professor causa um impacto muito grande na vida de um adolescente. Já é quase que uma profecia na vida de alguns, infelizmente. Outra questão também que é colocada aqui no livro como um problema é a questão de a pessoa que não estuda, ela acaba tendo um ganho secundário, por exemplo, quando ela vai para o mundo das drogas. O menino que usa droga, daqui a pouco ele vira um aviãozinho. Aí ele virando um aviãozinho, vocês sabem o que é aviãozinho? Todo mundo sabe? Cátila, você sabe? Não. Aviãozinho é aquele que é tipo um ajudante do traficante. Ele faz algumas pequenas entregas, ele fica de vigia, avisa quando a polícia está chegando. Ele é um pequeno traficante, mas ele é menor de idade, então ele não pode ser preso. Então, ele começa a ter um ganho. Uma vez eu vi um relato de um adolescente que, através do serviço dele de aviãozinho, ele estava ganhando muito mais do que o pai dele, trabalhando de carteira registrada. E ele falou, para que estudar? Para que ter profissão igual meu pai? Meu pai fez faculdade, está trabalhando de empregado dos outros, e eu ganhei num mês o que meu pai luta quase que o ano inteiro para ganhar. Então, esse ganho secundário é muito forte também, que talvez o mundo do crime pode trazer para um adolescente. A família tem que prestar atenção nesse ganho secundário também. Falta um minutinho. Alguém quer comentar antes de terminar esse link? Está na hora de participar, porque eu não vou começar outro assunto, senão vai me cortar bem no meio. Então, nós vamos ficar calados aqui olhando para a cara do outro. A hora que acabar o link, a gente volta. No mesmo link. Nós vamos falar, assim que voltar, sobre orientação profissional. Que parece como que vocês conhecem de orientação vocacional, tá? Que é uma atividade que o psicólogo faz em relação aos adolescentes para ajudá-los nessas descobertas da vida profissional.
A gente já